conhece, eu sou Vera Rizzi, a presidente da ATF, gestão 2022-2025, e quero dar um bom dia para todos e para todas, nesse dia muito especial, né, nessa segunda-feira, bem iluminada. Agradecer a presença de todos, em especial das doutoras Analice Gigliotti e da doutora Juliana Coppetti, que já esteve conosco na pandemia, nos ajudou bastante. Nós somos muito gratas, né, às suas disponibilidades de estar aqui conosco nessa segunda-feira, e que tenho certeza será muito proveitosa para todos. Muito obrigada. Pode começar, Cecília. Não, eu vou primeiro só agradecer, como diretora da comissão científica, tá, Analice e Juliana, a vinda de vocês, essa disponibilidade, como estamos dizendo, né, e da importância do tema, né, sem dúvida nenhuma, dependência química e doenças mentais, alguma coisa que pós-pandemia começou a ser bastante, né, mais presente, né, nos nossos atendimentos. E quero agradecer a minha comissão científica, a Cíntia, a Rosane, a Olga e a Ana Luísa, que hoje vai ciceronar as nossas convidadas. Então, a Ana Luísa, a partir de agora, começa a fazer a coordenação, tá, Ana Luísa? De tanto a apresentação das convidadas, já são bem conhecidas, mas sempre é bom, né, Ana Luísa, dar uma reforçada nas qualificações profissionais dessas duas psiquiatras. Então, Ana Luísa, vamos dar início e espero que seja, obrigada a presença de todos, espero que seja uma ótima manhã, muito proveitosa para todos nós. Então, quero fazer coro, né, já ao cumprimento de boas-vindas para a querida Analice, que também sempre foi uma pessoa especial, que sempre se colocou disponível para ajudar a nós, psicólogos, no time Humanidades. Ela deu uma palestra fundamental que ajudou muito a gente a lidar com os desafios que estavam se fazendo presentes na pandemia, com o aumento de consumo de álcool e de dependência química. Então, a palestra dela elucidou, e eu tenho certeza que hoje, tanto a fala da Analice como da Juliana vão fazer muita diferença para nós no nosso cotidiano profissional. Bom, obviamente, a Analice é muito conhecida. A Analice Gigliotti é mestre em psiquiatria pela Unifesp, professora da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC Rio de Janeiro, chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa do Rio de Janeiro e diretora do Espaço Cliff de Psiquiatria e Dependência Química. A doutora Juliana Coppetti é psiquiatra pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em psiquiatria para a Associação Brasileira de Psiquiatria, pós-graduada em saúde mental, infância e adolescência pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e também especialista em dependência química pela Universidade GF, que eu não... Rio de Janeiro. Gama Filho. Gama Filho, pela Rio de Janeiro. Então, é um prazer tê-las aqui conosco, vai ser uma honra ter essa manhã, onde nós vamos sorver, com certeza, grandes doses de grande aprendizado. Então, a palavra é de vocês. Vou começar a falar porque a gente organizou essa palestra, essas duas palestras, da seguinte maneira: eu dou um pedaço inicial, infelizmente tenho um compromisso que eu não podia adiar às 11h30, então assim, eu vou iniciar. Aliás, eu quero agradecer a vocês antes de tudo, né? A você, Ana Luísa, Cecília, eu vejo pessoas conhecidas aqui, a Lia, a Zeneide, é um prazer estar dando aqui uma apresentação para vocês, é realmente um prazer. E é um prazer me dar conta da organização que vocês têm, sabe, assim, na Associação de Terapia de Família, porque eu não conhecia direito a associação. Então, assim, é uma associação muito sólida e que, para mim, é uma honra estar, enfim, compartilhando aí o conhecimento que eu tenho com vocês. Por que eu acho fundamental a gente falar sobre comorbidades, né, que a gente fala? Sobre a associação entre transtorno por uso de substâncias
e transtorno mental para vocês, que poderia ser uma palestra para psiquiatras, né? Mas não. O que acontece com as pessoas que têm transtorno por uso de substâncias, que têm dependência química? Elas procuram ninguém. Assim, 10% dessas pessoas que têm problemas com substâncias não vão se tratar, não estão motivadas para tratamento. E como é que elas chegam até nós? Através da família. Então, assim, seguramente vocês vão receber familiares com essas queixas e indivíduos com transtorno por uso de substâncias meio que carregados pelos familiares. Assim, dependência química é uma doença que a gente chama de biopsicossocial. Ela tem causas biológicas, causas psicológicas, causas sociais, mas que também perverte todo o sistema social. Tem uma pesquisa do IFESP que mostra que para cada dependente químico que sofre com a doença, 5 familiares são afetados. Para cada dependente químico, 5 familiares são afetados. Repetir porque eu acho muito interessante. Então, assim, eu acho que para vocês é muito importante ter conhecimento das coisas que levam à dependência química e transtornos mentais. Eventualmente, vocês podem receber um paciente com depressão, mas não sabem que 1/5 desses pacientes, a 1/4, tem transtorno por uso de substâncias também não diagnosticado. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse momento, e depois a Juliana vai falar um pouco mais aprofundadamente de como é que a gente reconhece essa associação, que a gente chama de comorbidade, e como é que a gente trata. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, porque é muito número que eu vou falar, e eu vou acabar não lembrando dos números todos. Embora eu saiba alguns, eu vou acabar não lembrando. Então, vou compartilhar aqui minha tela. O nome dessa aula é Transtorno por uso de substâncias, duplo diagnóstico até que se prove o contrário. E eu vou dizer para vocês por quê. Por que do título? É muito comum esse duplo diagnóstico. Falar agora de números. Entre os indivíduos com transtorno de uso de substâncias, quantos têm um outro transtorno mental? Depressão, transtorno bipolar, TDAH, transtornos ansiosos, vamos ver, esquizofrenia, vamos ver. Quase metade dos indivíduos que têm problema com drogas e álcool e nicotina tem um outro transtorno mental. Essa é a psiquiatria da dependência química. Então, esse é um estudo feito, desses estudos que estuda a população inteira, que os americanos fazem muito, eles têm dinheiro para isso. Então, assim, a gente tem 19 milhões de adultos nos Estados Unidos, isso não é uma pesquisa brasileira, com transtorno por uso de substâncias. E 44 milhões de adultos com transtorno mental. A junção de transtorno por uso de substâncias com transtorno mental é de 8,2 milhões. É quase metade dos indivíduos com dependência química. E se você pega os adolescentes que são tratados para dependência química, para transtorno por uso de substâncias, eles também têm transtornos mentais. 60% desses adolescentes. Então, se você recebe um adolescente que está sendo tratado para dependência química, a chance dele ter algum outro transtorno mental é imensa. E muitas vezes isso não é diagnosticado. E entre as pessoas que têm transtorno mental, quantos têm transtorno por uso de substâncias? Entendam, uma coisa é você ter eu dependente químico, quantos % dessas pessoas que são dependentes químicas têm depressão, ansiedade, etc. Agora, vamos pegar uma outra população. Quantos % das pessoas que têm depressão, ansiedade, etc., têm problema com dependência química? São coisas diferentes, tá? Eu tenho uma outra coisa. Quantos % que a população que tem um transtorno mental é maior? 20% dos indivíduos que têm um transtorno mental têm também dependência química. Isso é, se você recebe, você terapeuta de família, está com uma pessoa que está se tratando de transtorno de ansiedade, que tem doença do pânico, no teu consultório, 1/5 dessas pessoas provavelmente também abusam de substância. E detalhe, as pessoas que abusam ou são dependentes de substâncias, elas não falam que são. Muitas vezes não são reconhecidas
E elas não querem saber de tratamento disso, porque essa doença é uma doença muito invasiva e é uma doença da vontade, sabe? Assim, a vontade do indivíduo estar doente, por mais que ele saiba que o uso daquela substância pode prejudicar ela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Transtorno do pânico mesmo que eu estava falando. Muitas pessoas que têm transtorno do pânico usam maconha, achando que a maconha vai ajudar a essa doença, o transtorno do pânico, e pelo contrário, atrapalha. Muitas pessoas que têm depressão também bebem porque a bebida dá uma sensação de euforia, achando que a bebida vai ajudar, mas pelo contrário, atrapalha. A bebida, o álcool, é um depressor do sistema nervoso central. Então, atrapalha o tratamento da depressão. E tem muito psiquiatra que trata de depressão, não se dá conta que a pessoa é alcoólatra, e a depressão não melhora. Como também já aconteceu comigo, uma paciente dependente de maconha, que foi para o meu consultório, na verdade, assim, ela foi para o meu consultório para tratar esquizofrenia. Ninguém conseguia tratar a esquizofrenia. No entanto, uma coisa que não ajudava de jeito nenhum a acabar com as crises psicóticas dela é que ela usava maconha. Ela precisava parar de usar maconha. Não adiantava tratar a esquizofrenia. E por aí vai. Bom, e a dependência química é comum. 25% dos indivíduos com um transtorno mental grave, como esquizofrenia, que eu falei para você, uma depressão grave, 25% desses indivíduos têm transtorno por uso de substâncias. Então, assim, é essa coisinha aqui no meio. Eles têm 20% desses aqui, com transtorno mental grave, têm um transtorno por uso de substâncias comórbido, como foi o caso dessa esquizofrênica grave, que ninguém conseguia ajudar e tinha dependência de maconha, e era esse o problema, que não conseguia fazer. Agora, tem um detalhe ainda mais importante, ela é pouco tratada. Metade das pessoas que têm dependência de substâncias e um transtorno mental comórbido não tem nenhum tratamento. A mesma coisa se é um indivíduo com transtorno mental grave. 34,4% não tem tratamento. A comorbidade entre drogas, eu vou dar um exemplo. 23 vezes maior a dependência de nicotina em pessoas que têm um problema com álcool. 4 vezes maior a probabilidade de uma pessoa que tem dependência de nicotina também ter problema com maconha. 38% maior é a probabilidade de uma pessoa que tem problema com maconha também ter um problema com álcool. Qual é a importância desses números aqui? Porque, assim, uma pessoa que está se tratando da maconha também tem que se tratar do álcool. E, às vezes, isso não é visto. Uma pessoa que está se tratando de cocaína também tem que se tratar do problema com maconha. E por aí vai. Bom, em função dessa frequência tão grande de comorbidade entre as drogas, com os transtornos mentais, desculpa os números todos para você, tá, meninas e meninos? A gente publicou na International Review of Psychiatry uma diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria dos estudos com álcool e outras drogas para o diagnóstico e tratamento da comorbidade psiquiátrica com álcool e outras substâncias e dependência. Eu já falei da probabilidade de ter um transtorno entre drogas, né? Essa coisa da probabilidade de 38% não, 38 vezes maior a probabilidade de uma pessoa que tem transtorno por álcool de ter dependência de nicotina. Agora vamos ver entre as doenças mentais. Em média, é 2 vezes maior, entre 1,5 e 2 vezes maior, a chance de uma pessoa que tem um problema mental de também ter um problema com o uso de substâncias. Recentemente, em 2021, a gente lançou
umas diretrizes para o tratamento e diagnóstico de comorbidades psiquiátricas da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. A ABAD é como a ATF. É uma associação que agrega indivíduos com interesse em álcool e drogas, e assim, indivíduos dos mais diversos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de família, conselheiros de independência química e tudo mais. Zeneide já foi em um evento nosso, acho que em mais de um, e eu tenho certeza que entre vocês tem mais pessoas que foram aos nossos eventos. Por que é importante esse projeto Comorbidade? Porque a comorbidade, essa coisa da associação, é democrática, né? Está presente em adultos, adolescentes, homens, mulheres, por aí vai. Essa comorbidade dificulta o diagnóstico, e eu vou explicar por quê. E pode aumentar o nível de gravidade de ambas as substâncias. É o caso daquela menina esquizofrênica que fumava maconha, que eu falei para vocês. E piora, obviamente, o prognóstico. Quais são as teorias causais? Por que isso é tanto comum? Eu vou explicar que assim, existem várias formas dessas doenças serem comórbidas, de acontecer tão frequentemente juntas. Uma causa é que tenham fatores de risco comuns. O que são fatores de risco? Tem uma coisa que causa as duas coisas. Essa uma coisa que causa as duas coisas pode ser genética, o ambiente, que acaba desencadeando ambos os problemas. Então, assim, vou dar exemplo de questões ambientais que desencadeiam tanto um problema de uso de substâncias quanto um problema com transtorno mental. E, assim, aí também a terapia de família entra, para vocês prevenirem transtorno mental a posteriori. Então, vamos lá. Quais são as influências ambientais que podem desencadear as duas coisas? Estresse crônico, então, assim, uma família muito agressiva, muito violenta, que traumatiza a criança, que negligencia a criança, um ambiente violento, você está morar numa favela onde tem violência o tempo todo, isso pode, nas duas coisas, desencadear transtorno mental e transtorno por uso de substâncias junto. Então, como acontece? O estresse crônico aumenta a predisposição ao transtorno por uso de substâncias. Isso é um ciclo vicioso, assim, uma outra forma da coisa acontecer. Então, seja o estresse precoce pode levar ao transtorno por uso de substâncias, e o transtorno por uso de substâncias por questões neurobiológicas, por hiperresponsividade ao estresse, que isso aí tem uma questão da secreção de cortisol quando a pessoa usa substâncias, levando ao estresse crônico, levando a um transtorno mental, o que aumenta a fissura para o uso de drogas e a vulnerabilidade para recaídas. Então, assim, você tem um alcoolismo que desencadeia uma depressão, e a depressão acaba fazendo com que isso seja um ciclo vicioso, assim como o transtorno por uso de substâncias. Também, o uso de substâncias pode contribuir para o transtorno mental. Então, a gente tem o abuso de álcool, que é um depressor, contribuindo para a depressão, o que faz com que o indivíduo deprimido acabe abusando mais de álcool. E aqui está o ciclo vicioso. Uma outra possibilidade é o abuso de cocaína, que aí tudo isso é como é que o uso de uma substância pode desencadear um outro transtorno, né? Então, assim, o abuso de cocaína, que faz uma disrupção, todas as dependências químicas fazem uma disrupção cerebral. Dependência de nicotina também faz. Eu não coloquei aqui, mas assim, a nicotina altera o funcionamento e a arquitetura cerebral de tal forma em que contribui a posteriori ao desenvolvimento de esquizofrenia, por exemplo. Você acha que dependência de nicotina é uma coisa que é inofensiva para transtornos mentais, mas não é. Então, aqui, o abuso de cocaína contribui para o desenvolvimento do transtorno bipolar, que agrava o uso de cocaína. Os bipolares são muito mais impulsivos, a gente vê isso na prática, Juliana também vê isso muito.
bipolar é muito mais impulsivo e acaba usando mais substâncias pela impulsividade, que existe uma impulsividade dupla, né? O que a gente chama de impulsividade de traço, que é entre as crises, e impulsividade de estado, que é durante a crise. Então, assim, bipolar é mais impulsivo, inclusive entre as crises maníacas ou depressivas. Transtorno mental também pode contribuir para o desenvolvimento de transtorno por uso de substâncias. Então, vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa que tem sintomas ansiosos, ela pode se automedicar com álcool e outras drogas, o que acaba desenvolvendo, por exemplo, transtorno de ansiedade social. Ou TDAH. Na verdade, assim, TDAH é a doença mental que mais claramente predispõe ao uso de substâncias. Então, é muito comum essa comorbidade, particularmente quando tem TDAH com transtorno de personalidade. Então, assim, o TDAH pode contribuir para o desenvolvimento de dependência de maconha, que, obviamente, porque maconha acaba com a atenção, agrava o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É aí que a gente chama. Como é que a gente faz o diagnóstico? É uma coisa meio complicada fazer o diagnóstico de transtorno por uso de substância. Vou explicar por quê. Tanto a intoxicação por uma substância pode levar a um aspecto de transtorno mental. Por exemplo, a cocaína pode levar a um aspecto de que aquele indivíduo está maníaco, está eufórico, quanto a abstinência também pode levar. O álcool, por exemplo, quando a pessoa tenta parar de beber, ela fica extremamente ansiosa. A cocaína, quando ela tenta parar de cheirar, dá uma depressão muito grande, que, inclusive, chama-se de rebordosa entre os dependentes de cocaína, quando agudamente eles cheiram e no dia seguinte param de cheirar. Daquela coisa da abstinência por uma depressão da cocaína no sistema nervoso central. Enfim, então, assim, quando uma pessoa faz uso de substância, a gente não pode descartar que a intoxicação ou a abstinência possam estar causando, aparentemente, um transtorno mental sozinho. Então, assim, quando acontece isso, recentemente eu recebi um paciente dependente de maconha e alucinógenos, usando alucinógenos, não sei se a Juliana chegou a ver esse paciente, acho que não. Esse paciente teve uma psicose grave, ele parecia esquizofrênico, mesmo. Tinha o que a gente chama de trema, sabe? Aquela pessoa que está psicótica, achando estranho tudo aquilo que está pensando, sabe? Que é um início de uma esquizofrenia. Então, assim, a gente dá um diagnóstico de transtorno induzido por substância. Esse transtorno por uso de substância, normalmente, ele inicia na vigência de uso de droga ou até em 48 horas de abstinência. Isso pode durar um mês. Então, assim, às vezes, um paciente está super psicótico, ele tem que ser internado, e a gente interna frequentemente pessoas lá na clínica psicóticas, deprimidas. A gente tem que esperar um mês até a gente ter certeza que aquilo não é um transtorno induzido por substância. Isso pode durar até 6 meses, desde que depois do primeiro mês tenha melhorado um pouco. Então, assim, essa é a dificuldade que a gente tem de fazer o diagnóstico de transtorno por uso de substâncias nesse paciente, ou de transtorno mental, quando esse paciente abusa de substâncias. Então, assim, como é que você sabe ou imagina que realmente esse cara tem um transtorno mental? Uma coisa, se a família tem, esse cara está deprimido, usa álcool, deprimiu. Chega deprimido na clínica, por exemplo. Como é que você faz esse diagnóstico? Porque a família tem história de depressão, então é possível que esse cara realmente tenha deprimido. Se a depressão do cara começou antes dele usar o álcool, ou se o transtorno ansioso dele começou antes dele usar maconha, ou se o transtorno bipolar dele começou antes dele usar cocaína, se a esquizofrenia começou antes de desencadear a psicose. Também exames toxicológicos, né? Um cara que chega aí na clínica de vocês, que está super deprimido, ou se ele está super maníaco, com o exame toxicológico, você sabe que essa euforia deve ter sido causada por cocaína.
Então, quais são os sinais que colaboram para a hipótese de paciente abusar de droga ou depender de droga quando ele chega para vocês? Se ele tem uma história pregressa de transtorno por uso de substâncias, se a família tem essa história, se esse cara começa a ter história clínica de algumas coisas que são relacionadas ao uso de substâncias, múltiplos problemas de relacionamento, muitas trocas de emprego e alguns envolvimentos com a lei. Então, assim, briga, multa por dirigir alcoolizado e tudo mais. Como é que é o tratamento? E eu já estou chegando aqui ao final da minha apresentação, que a gente pode ter até um tempo de perguntas e tudo mais. Como é que a gente trata um indivíduo que tem as duas coisas? Não é fácil, não é simples tratar uma pessoa que tem as duas patologias, que tem essa comorbidade. Porque você tem que tratar as duas. Então, senão uma acaba agravando a outra, né? Então, assim, necessariamente, o tratamento é integrado e não paralelo. Então, assim, não é para você tratar somente com um psiquiatra ou somente com dependente químico. É para tratar com uma pessoa que consegue tratar ambos, as duas coisas ao mesmo tempo. Necessariamente integrado. E não sequencial. Não é tratar a depressão para depois tratar a dependência, nem tratar a dependência para depois tratar a depressão. Tem que ser um tratamento multidisciplinar, com várias... Você sabe que, assim, eu costumo dizer que psicólogo... Eu agradeço aos psicólogos a vida que eu tenho, a minha capacidade de tratar os pacientes. Agradeço mesmo aos psicólogos. E a Juliana sabe disso, como na clínica a gente tem uma escuta para os psicólogos muito especial. Assim, às vezes, os psicólogos mandam na gente. E é importante que assim seja. A abordagem precisa ser necessariamente a partir de uma perspectiva biopsicossocial. Então, assim, você precisa tratar a biologia daquele paciente, porque ela está totalmente com uma disrupção, precisa tratar a psicologia e o ambiente daquele paciente. Com um terapeuta individual, utilizando técnicas motivacionais não confrontativas. Então, assim, não é você, olha o que você fez. Olhando e sendo empático com aquele paciente, aos poucos, fazendo com que ele veja os prejuízos que o uso de substâncias está causando a ele, inclusive a comorbidade dele. Terapia familiar é fundamental nesse contexto, porque é na família que esse indivíduo se insere e a Zeneide sabe como é que a gente dá um valor imenso à terapia familiar na clínica. Então, assim, e por que é tão importante terapia familiar? Porque é isso, esse cara acabou com a família está absolutamente rasgada por esse indivíduo, é muito difícil, e é preciso que a gente possa oferecer um apoio à família para que ela possa segurar essa onda desse indivíduo ter que parar o uso de substâncias. A melhor efetividade é com psicoterapia, com farmacoterapia, e os grupos anônimos são super importantes. Claro, a gente não pode forçar aquele paciente a fazer AA e NA. E muitas vezes é difícil, porque, como eu disse para você, dependência química é uma doença da vontade, para vocês, né? É uma doença da vontade, e a vontade desse indivíduo de ouvir: eu sou fulano de tal, sou dependente de cocaína, estou abstinente há 3 meses, não é fácil para ele. E, normalmente, esse pessoal diz assim, mas eles são muito mais graves do que eu. Sempre diz, eu não vou não, porque eles são muito mais graves do que eu, eles são muito diferentes de mim. E a gente costuma dizer, eles são iguaizinhos a vocês. Iguaizinhos. Vocês têm dependência química e eles também.
Quais são as estratégias psicossociais? Oferta de apoio familiar e, para a família, uma psicoeducação sobre esses transtornos. A gente precisa educar o que é transtorno por uso de substâncias, que não é uma coisa de mau caratismo, não é porque a pessoa não quer melhorar, pelo contrário, né? Assim, uma vez que o indivíduo ingressa em tratamento, e particularmente quando ele já alcançou a abstinência no passado, se ele está usando, não é porque ele não quer parar, ele sabe o que é bom na abstinência, porque ele não está conseguindo parar. O apoio psiquiátrico para tratamento da sintomatologia psiquiátrica, manejo da fissura, do craving e dos riscos que esse paciente pode se oferecer. E os grupos de autoajuda. Tem uma revisão sistemática de vários grupos que ajudam, mostrando que, independente do tempo de segmento, os grupos de autoajuda são muito importantes para indivíduos com comorbidade. O tratamento farmacológico não é muito do interesse de vocês, e eu acho que eu vou parar por aqui para que vocês possam fazer as perguntas. Obrigada pelo convite, esse é o meu telefone, esse é o site da minha clínica, e o meu Instagram é doutora Analice Gigliotti. Podem entrar lá, que vai ser ótimo. É isso, muitíssimo obrigada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. O Jeremias quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Jeremias. Então, eu trabalhei tempos atrás com dependentes químicos, por muito tempo, em clínicas. E o que a gente percebe quando a senhora fala sobre a questão do uso cruzado das drogas, né? Que nenhum dependente químico, às vezes, ele está só numa droga, ele cruza a droga. Até porque, às vezes, ele pode começar com uma cerveja e ele vai buscar o outro para dar o tapa, para levar ele lá em cima, né? Porque a cerveja, por si só, já não faz mais aquele efeito desejado. E daí, realmente, essa grande dificuldade, porque gera esse comportamento repetitivo, depressivo, né? Porque após o tapa que ele dá, que ele sobe, ele desce na depressão, ele desce na angústia, ele desce no desespero. Tapa na cocaína que você está falando, né? E ele volta também com aquela ideia da quebra. Poxa, mas eu prometi que eu não ia fazer mais isso. E entra uma questão delicada. De tudo isso que a senhora falou, eu lhe pergunto, talvez no primeiro instante, ofertar ajuda à família não seria muito mais, digamos assim, promissor do que investir nesse tratamento imediato do sujeito, puxar a família e dizer, vocês estão com uma situação que essa situação nós temos que ver por dentro, onde se alimenta, onde se sustenta e onde tem que ser a quebra para que esse indivíduo sinta as perdas, né? Porque o que a gente vê é um ciclo também vicioso na família, alguém dando para esse sujeito a lenha para colocar na fogueirinha dele. Então, cortar isso é dramático. Só para fechar minha participação, eu tenho na minha igreja uma família que o pai é esquizofrênico, o filho é esquizofrênico e a mãe está no meio da bomba. Só que ela não aceita ajuda. Ela permanece entre eles na dificuldade, na luta. E o menino potencializa tudo com o uso da cocaína. E o pai fuma demais, né? Então, aquela chaminé ambulante e agravando-se cada vez mais a crise do filho, porque o pai ainda vai para um tratamento. O filho não quer nem saber. Aí ela entra no desespero, que ela constrói a casa, ele rouba tudo e leva para vender, para sustentar o vício. Então, não tem uma quebra exatamente aí dentro da família do que sustenta o sujeito no vício. Você sabe que... posso responder? Você Sim, quer sim. perguntar mais alguma coisa? Não. Você falou uma coisa muito importante. Na maior parte das vezes, como eu disse no começo da apresentação, é a família que vai se tratar antes do indivíduo. Uma minoria dos indivíduos procura tratamento sozinho. E, através da família, a gente leva esse indivíduo a tratamento. Através da conduta. Eu vou dar alguns exemplos, assim. A gente fez um livro chamado Drogas.100. 100 de 100 sem drogas. Esse livro foi feito por mim,
pela Elizabeth Carneiro e a Gisele Aleluia, que é terapeuta de família. Você vê como é que os psicólogos mandam em mim, né? São 2 psicólogas para um psiquiatra. E nesse livro tem várias questões da abordagem familiar, sabe, assim, dizendo como é que uma família deve se portar, como, por exemplo, se o indivíduo bebeu muito, chegou em casa, vomitou, foi dormir, não limpa o vômito. Deixa ele ver a consequência do que está acontecendo. Não adianta você ficar acusando aquele indivíduo de ele estar usando substâncias. Você precisa mostrar para ele aí o que aconteceu. Uma conduta confrontativa não leva nada ao paciente. A família entender que isso é uma doença, não é, como eu falei, né? Não é maldade, não é um terror. Oferecer ajuda, se o indivíduo quiser. Parar de usar drogas junto do indivíduo. Mostrar para aquele indivíduo o quanto que beber é inadequado, se você não bebe. Se o ambiente não bebe junto. Porque o que é muito difícil de mudar o ambiente, tá? Fazer com que as pessoas parem de beber, para aquele indivíduo ver que ele é o único que bebe. Se sentir desconfortável com isso, sabe? Não encher a geladeira de bebida quando o indivíduo está parando de usar substância, ou, por exemplo, assim, fumar maconha. O cara é dependente de maconha. Fuma maconha em casa. Olha, aqui você não fuma maconha. Você pode fumar maconha na rua, mas aqui você não fuma maconha. Muitos pacientes dizem assim, não, eu tenho medo dele se envolver na ilicitude, tenho medo dele comprar cocaína fora, ficar usando na favela, melhor ele usar aqui dentro. Então, assim, a família ser tratada e ser abordada acaba levando aquele indivíduo a parar de usar substâncias. Então é isso. Assim, não sei se respondeu ao que você falou. É muito difícil quando a família não quer se tratar. E, às vezes, um complicado, tá? Um complicador, que agora mesmo aconteceu comigo. Agora, eu vi um WhatsApp agora mesmo. Quem paga o tratamento é a filha. A filha que tem problema com substâncias. Aí a mãe foi se tratar conosco. Aí ela diz que o tratamento da mãe piorou ela. E que ela não vai mais pagar aquele tratamento. Então, assim, piorou por quê? Porque ela começou a ter que se ver. Sabe? A mãe começou a ficar melhor e ela começou a ter que se ver. Enfim, essas coisas todas acontecem. Analice, tem uma pergunta aqui da Cássia, que eu queria até que a Cássia talvez explicasse melhor o que ela perguntou, o uso de remédios, fármacos, por conta própria, tem efeitos semelhantes ao que a senhora demonstrou? Em que Totalmente. sentido tem? Uhum. Totalmente. Assim, o que são o uso de remédios, fármacos por conta própria? Os benzodiazepínicos, tranquilizantes, e os estimulantes do sistema nervoso central, anfetamina, aquelas outras substâncias que tratam, não vou dar nome aqui, que tratam TDAH, né? Aqueles estimulantes que tratam TDAH, metilfenidato, entre outros. Essas substâncias, elas muitas vezes são compradas sem receita médica, e vocês sabem, já devem ter visto isso, que as pessoas compram sem receita médica. Eu tinha uma paciente que abusava de um desses estimulantes e que foi para o CTI por conta de abuso de estimulantes. Sabe o que eles faziam? A farmácia dizia, olha, chegou aqui 30 caixas, você quer? Davam para ela. 30 caixas desses estimulantes. Isso é crime. Crime grave. Atentado contra a vida humana. E eu sei quais são as farmácias que fazem isso, viu? Às vezes eu tenho uma rede de farmácias que faz isso, às vezes eu tenho vontade de denunciar. Uma rede que faz assim, no Rio de Janeiro inteiro, a mesma coisa. Mas, enfim, os pacientes pedem para não fazer isso. E eu não vou ferir ao direito dos pacientes. Por outro lado, assim, os pacientes, eventualmente, quando eles têm prejuízos relacionados a isso, eles acabam parando de usar. Sabe que mulher usa muito tranquilizante, né? É muito comum o uso de tranquilizantes em mulheres.
É comum o uso dessas medicações que atuam como estimulantes do sistema nervoso central em adolescentes e adultos jovens. Eles usam em baladas, né? E acabam ficando dependentes disso. Balada, danceteria, o que for, né? Você sabe que, assim, existe uma camiseta, aí eu vou falar o nome, não sei se vocês já viram isso, uma camiseta e um boné chamado Vengeance for Breakfast. Vengeance de café da manhã. E eles usam. Enfim, é isso. Vocês entenderam? Assim, os tranquilizantes, eles são depressores, né? Então, assim, dá depressão mesmo. Quando param os tranquilizantes, melhora, né? Da mesma forma, os estimulantes comprados na farmácia. Perdão, Ana Luísa. Agora, quem quer lhe fazer a pergunta é a doutora Glória Araújo e depois a Cristina Vilaça. Bom, Analice, parabéns e desculpem a todos também, Glória. Porque eu não sei, eu sou jurássica, não consegui botar a mãozinha, por isso que eu botei lá, desculpem. Mas, Analice, assim, excepcional para a gente ter, assim, essa noção da dimensão disso que nos acomete, eu estou dizendo como nos acomete como cidadãos, como sociedade, né? Eu acho fundamental a gente ter essa noção desse impacto. Agora, a minha pergunta, mais particularmente, é em relação ao que você falou, que eu achei, assim, um ponto muito crítico para mim com os alunos, que seria a parte do trema, né? Aquela mescla que é... Porque, qual é a minha pergunta, assim, se realmente o objetivo é você aguardar, esperar, porque a gente sabe que hoje essa invasão medicamentosa, então, na lida com os alunos, a minha questão maior é evitar que eles mediquem de cara, porque o que eu brinco, assim, ouviu vultos, viu vozes, pronto, está medicado. Né? Então, quando existe essa dúvida, qual é especificamente, assim, qual é não bem a regra, mas, assim, o que é melhor? Se aguarda, eu estou dizendo porque na lida com os alunos, assim, a gente tem que pegar esses alunos e segurar, porque senão eles saem medicando, né? Então, nesse caso específico, quando esse primeiro momento é ainda muito duvidoso, é realmente melhor aguardar, claro, em situações de agressividade ou risco, ou qualquer coisa, está tudo certo. Mas eu estou dizendo, nesse padrão do trema, essa coisa esquisita que a gente não sabe, vai para lá, vem para cá. Então, eu gostaria muito de te ouvir, enfim, o resto da palestra absolutamente fundamental, mas para mim, particularmente, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, porque é uma dificuldade que nós temos, eu sou lá do Fundão, enfim, a gente tem muito isso, e especificamente para botar pé firme com os alunos, né, na lida com essa situação. E muito obrigada, Glória, pela palestra. Obrigada também a você pela pergunta, Glória. Você é especial, então, muito obrigada. Vou dizer para você, isso depende do tamanho da psicose, tá? Se o cara está muito psicótico, acho que vale a pena medicar na hora, sabe? Se a pessoa está levemente psicótica, acabou de fumar maconha, tá? Vamos lá, acabou de fumar maconha e fez uma psicose porque aqui, naquele momento, ele acabou de fumar maconha. Ou, se ele usou um alucinógeno, um LSD, um cogumelo, e esse alucinógeno desencadeou a psicose. Você espera passar o período de intoxicação, porque essa psicose realmente pode ter sido causada pela intoxicação. No entanto, a intoxicação pode desencadear um transtorno psicótico. Então, o cara acabou o efeito da substância, a meia-vida da substância acabou, deu um dia inteiro, um dia e meio, e ele continua psicótico, é importante medicar, porque essa psicose pode ter sido desencadeada pelo uso dessa substância, e você não deve ficar esperando, porque aquele indivíduo está sofrendo, entendeu? Então, assim, você deve medicar. No caso da depressão, por exemplo, acho que não faz sentido você tratar a depressão nesse primeiro momento. É esperar a coisa acabar, porque não vai fazer a menor diferença você tratar a depressão direta. É importante esperar esse período da abstinência ou esse período
desse desencadeamento do transtorno depressivo acabar por um mês. Esperar a psicose acabar, eu acho que é muito sofrimento, sabe? Assim, passou um mês e meio, um dia e meio, 2 dias, eu trato, sabe? Eu tive recentemente um paciente que chegou, esse do trema, já estava psicótico há uns 4, 5 dias. Eu tratei. Depois que eu tratei, eu dei um antipsicótico, em um dia ele melhorou. Então, assim, eu não acreditei que ele fosse melhorar, não, tá? 1, 2 dias ele melhorou. Ele está tomando antipsicótico até agora. Foi recente esse paciente. Está tomando antipsicótico até agora. Eu estou vendo se ele vai ficar com aquela sequela, aquela coisa que esquizofrênico fica, que fica com uma afetividade embotada. Eu estou avaliando isso, sabe? Vamos ver como é que vai ser. É esse paciente que estava com trema. Uma coisa assim, meio em pânico, sabe? O que está acontecendo no mundo? Enfim. Então é isso, Glória. Muito obrigada. É perfeito, assim. Muito obrigada mesmo, Analice. Beijo para você. Olha só, eu vou ter que ser um pouco desagradável. Infelizmente, a gente só vai poder ouvir uma pergunta a mais, porque a gente tem ainda a palestra da doutora Juliana, e já são 5, tá bom? Então, mais uma pergunta e a gente vai seguir para a segunda fase da apresentação. Me desculpe, mas é por conta do tempo mesmo. Então, posso falar, então? Sim. Muito prazer, doutora Analice. Gostei demais também da palestra. Eu queria fazer também 2 coisas. Uma é uma pergunta, mas uma é uma observação também sobre as dificuldades que eu imagino que as minhas colegas também tenham. Eu sou muito encaminhadora para psiquiatra, nem que seja para uma avaliação, né, de qualquer nível de desconfiança que eu tenha, da coisa ser um pouco mais séria, né, ou ter outras coisas envolvidas que não estão fora do meu alcance de conhecimento, mas muitas vezes eu passo pelo desafio do psiquiatra medicar e isso parecer o único tratamento necessário e a pessoa se afasta da terapia. Então, acho que esse é um desafio, né? Às vezes até a família ainda fica um pouco, mas o paciente às vezes sai achando que basta tomar o remédio, e muitas vezes a família também, né? E a pergunta minha, assim, nos últimos anos, eu tenho notado uma medicação cada vez maior e mais ampla por médicos de N especialidades diferentes. Então, os pacientes vão para cardiologista, vão para ginecologista, endócrino, qualquer coisa, e saem com as receitas de remédios que eu atribuo a psiquiátricos, eu não sei se é o nome, e isso me angustia muito, e aí eu queria saber se está ao alcance desses médicos passar esse tipo de medicação, e eu que fico aflita à toa, ou realmente há um amplo abuso não sei se a palavra é abuso, mas entende, de extrapolar um pouco as consequências, né, desse tipo de medicalização, que não é acompanhado por esses médicos depois, é importante. Aí a pessoa fala, estou dormindo mal, sai com uma tarja preta, isso é comum, né? É isso, obrigada. Vou dizer, a sua pergunta é maravilhosa, viu, Cristina, que a gente aborda várias coisas. Pior não é isso, não estou dormindo bem, sai com uma receita de Zolpidem, que é uma medicação que tem vários, assim, vou dar o nome de pelo menos 2, PATS, Stilnox, enfim, por aí vai, entre outros. Sai com uma receita de Zolpidem, e o médico achando que o Zolpidem não causa dependência. Só que causa muita dependência. O Zolpidem não é tarja preta, detalhe, não é. Então, assim, dá uma falsa sensação de que aquele indivíduo não vai ficar dependente, mas fica. Isso é muito comum em especialistas de outra especialidade. E também o uso de tranquilizantes, né? Então, assim, isso deixa o paciente dependente. Isso é uma primeira fase da tua pergunta.
Como é que você faz com isso, né? Com esses pacientes que vêm medicados dessa maneira? Tudo que você pode fazer é chamar a atenção, dizer que precisa ter acompanhamento, que o uso é limitado. Assim, por exemplo, hipnótico, esses de dormir, o uso é limitado por, no máximo, 6 semanas. Se usar além disso, o paciente pode ficar dependente. E as pessoas usam indefinidamente. Então, talvez assim, o que você possa fazer é psicoeducação, sabe? De uma maneira delicada, não confrontativa, falar assim, que é por curto tempo, que os tranquilizantes podem dar dependência, que outras coisas podem ser usadas para tratamento da ansiedade, bababá. A outra coisa da tua pergunta é muito interessante, né? Você indica um psiquiatra e o paciente acha que isso é tudo, e a família também. Isso depende do psiquiatra, né? Assim, existem psiquiatras que acham que família não tem nada a ver. E, eventualmente, podem desestimular aquele paciente a estar no tratamento familiar. Então, assim, isso depende do psiquiatra. Se o psiquiatra é um psiquiatra que valoriza a terapia familiar e diz, olha, isso é fundamental para o teu tratamento, porque os pacientes, o conselho médico tem um valor imenso, imenso. Um médico que aconselha, você precisa parar de fumar, que você pode desenvolver câncer, isso tem um valor imenso. Então, assim, um médico que diz isso faz parte do teu tratamento, isso vai ter valor para aquele indivíduo. Agora, o médico diz assim, não, é só medicar, que acha isso, é só medicar e acabou-se, isso contamina o paciente, né, e a família. Então, não sei se eu respondi a toda a sua pergunta. Respondi? Tá certo. Eu acho que já são 11h30, né? Assim, eu não gosto de ser interrompida, a pessoa dizer cala a boca, então sou eu que vou dizer, eu vou calar a boca. Tá vendo como ela é maravilhosa? Ela até ajuda o meu trabalho. Olha só, gente, eu vou ter que sair. Eu agradeço muito a todas vocês de estarem aqui me ouvindo. É uma honra de verdade. Admiro vocês e muito obrigada pelo convite. E vocês vão amar a Juliana. Nós é que agradecemos, doutora Analice. Nós obrigada, é que agradecemos. Vera. Muito obrigada. E gostei também de você, o elogio que você fez para a ATF. Nós estamos trabalhando para cada vez mais ela se manter. Nós temos 28 anos e vamos continuar cada vez mais sólidas. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, queridas. Tchau. Queridas, queridos. Tchau, tchau, Jeremias. Beijo. Obrigada, obrigada. Então, agora vamos ter o prazer de ouvir a doutora Juliana. Olá, obrigada pelo convite. Vou começar dizendo que falar depois da Analice é covardia, né? Da aula, muito bem. Ontem ela me mandou a aula dela, né? Então, dei uma mudada assim, no que eu falaria. Achei melhor trazer mais caso clínico para a gente poder discutir, ilustrar, né, o que ela já falou. Assim, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou psiquiatra. Eu sou super fã, falei da outra vez, eu sou super fã de terapia de família, né? Eu sou, assim, uma encaminhadora, porque vocês estavam falando, né, que é encaminhador para psiquiatra, eu sou encaminhadora para terapia de família, porque assim, a gente vê como muda o tratamento, muda o prognóstico, é incrível. E eu queria fazer também uma observação sobre o gap que a gente tem na formação na medicina e na psiquiatria. Semana passada a gente estava conversando sobre isso, eu e a Analice, sobre o quanto as pessoas que não fazem uma formação em dependência química, ou que não iniciam a faculdade, ou a psiquiatria já querendo trabalhar com dependência química, elas desconhecem, assim, é desconhecimento mesmo, é porque a gente não tem formação na faculdade, nem durante a residência, especialização. E aí eu lembrei de uma propaganda, uma campanha que eu vi quando eu já estava no segundo ano da psiquiatria, que eu vi na Espanha, que eles falavam sobre, que é essa que está no vídeo aí, sobre reconhecer, né? Conhecer e reconhecer os dependentes químicos. Eu vi na TV, ficava passando na TV o tempo inteiro, eu fiquei bem impressionada, até hoje eu lembro, isso foi em 2006 ou 2007, e é uma coisa que ficou gravada, assim, que eles falam isso, né, que as pessoas com problema com drogas não têm o aspecto de que a gente imagina, né, e aí tem deixa eu ver se a gente consegue aqui, que é o principal, assim, da dependência química, a gente conhecer, identificar e reconhecer o prejuízo, né, os prejuízos que trazem.
vamos ver se funciona aqui o videozinho da propaganda que eu achei depois de anos. Vamos ver se vai. Que esse aqui é bem interessante. Assim, a história é o seguinte, é uma família que está recebendo a filha com o namorado, né, que ele vai apresentar o namorado. Então, a família ela chega com o namorado, apresenta, né, para os pais, esse é o Davi, meu namorado, e ele tem esse aspecto, que é o aspecto que a gente reconhece de filme, né? E eles falam que os dependentes de hoje em dia não têm o aspecto que a gente imagina. Então, assim, o que acontece ali? Chega uma pessoa totalmente mal vestida, né, suja, emagrecida, e a família trata como se nada tivesse acontecendo. Eles, muito bem-vinda família, e senta, e ficam conversando como se fosse uma coisa totalmente normal, né, uma pessoa totalmente saudável. E é isso que a gente vê mais, né, a gente muitas vezes não reconhece. Quando a gente trabalha com... Antes de eu trabalhar, eu vim da psiquiatria geral, fiz infantil primeiro, e aí eu fui cooptada, né, na Santa Casa pela dependência química. Ficavam, não, vem trabalhar com a gente. E eu lembro que a secretária ficava atrás assim, não vai, é muito ruim, não vai porque é muito difícil, é muito triste. E aí eu acabei indo, e foi uma coisa muito impressionante, assim, o quanto que abriu a minha percepção desses casos que a gente não via, ou não pergunta, a gente não é estimulado a perguntar, a gente não vê os sinais, né, eu nunca tinha visto ninguém em festa ou bar sair para ir no banheiro cheirar. Eu nunca tinha procurado isso. Depois que comecei a trabalhar com isso, eu vi direto isso acontecer em volta. Então, assim, é uma falha, um gap muito importante que a gente tem na formação do médico e do psiquiatra geral, né. E aí a gente conhece e reconhecer os problemas, né. A gente frequentemente ouve, são frases de consultório e também frases de vida social, tá? Do dia a dia, assim, grupo de pais, de escola. Peguei algumas frases de pessoas, tanto de paciente que está em tratamento, quanto pessoas que não estão em tratamento e nunca procuraram. Não vejo a hora de chegar em casa para tomar um vinho para relaxar. É muito comum isso. Não bebo muito só para relaxar. Esse é de um paciente meu, que é assim... Ele fala isso direto, né, até ele conseguir entender do que está se desconectando. Ele fala, não, só consigo me desconectar do estresse, do trabalho, da família, dos filhos, quando eu fumo. Com cocaína tenho mais vontade de transar. Impossível se divertir sem usar algo. Né, são coisas dos jovens, mais jovens. E é interessante, assim, o que a gente vê, assim, de muito interessante, é que são frases que aparecem tanto em consultório quanto no dia a dia, e que muitas vezes passam despercebida, né? Esses dias, eu tive que fazer uns exames do coração, e a médica o tempo inteiro da esteira ficava falando sobre álcool, né? Não, porque álcool pode dar tal coisa. E falei, gente, será que é assim que eu fico nas consultas, né? Falando, porque eu nunca tinha visto nenhuma médica tinha perguntado tantas vezes sobre o uso de álcool. Gente, e assim, é diferente, é estranho ter médico que pergunte tanto. Então, eu trouxe assim os casos, né, da gente reconhecer. São 4 casos que... Deixa eu só diminuir São 4 casos que falam um pouquinho do nosso trabalho, né, da dificuldade que a gente tem também de identificar o que vem antes, o que vem depois, onde que a gente podia ter feito essa intervenção. As perguntas que vocês fizeram antes foram muito bacanas, que tem bem a ver com o que a gente todo dia se pergunta e repensa, né? Então, vou começar com esse aqui, que é o M, 19 anos, estudante de administração. Ele chegou ao tratamento trazido pelos pais, né, como a gente estava falando antes, porque os colegas de faculdade relataram, né, os colegas da faculdade que avisaram os pais desse menino que ele estava diferente, desconfiado, por vezes falando sozinho e se expondo a situações de risco e com um discurso de conteúdo religioso que não era o normal dele, não era o habitual. O M conta que faz uso de maconha desde os 14 anos e que há 6 meses aumentou consideravelmente a quantidade e a frequência do uso. Na consulta, ele está tranquilo, cooperativo, dizendo que estava disposto a ficar internado para entender o que está acontecendo, né, que é aquela situação de alguma coisa errada está acontecendo, não sei o que é.
Então, ele estava concordando em ficar internado para entender o diagnóstico, e os familiares, o que assustou os familiares foi que eles estavam com muito medo que esse menino ficasse como um tio, que tem um diagnóstico de esquizofrenia. E mesmo com toda essa questão, esse menino não via prejuízo nenhum com o uso de maconha. A família até então também não estava vendo prejuízo. E aí tem a história familiar, né, que a avó materna também, tem o tio paterno com esquizofrenia e uma avó materna com diagnóstico de transtorno bipolar. Então, o que é importante? Quando a gente recebe esse caso, né, a gente vê assim, a idade, né, os sintomas, foi o que eu grifei ali, né, os sintomas, diferente, desconfiado, o uso pregresso, né, há muito tempo já, há 5 anos ele estava usando maconha e há 6 meses aumentou consideravelmente, e a história familiar, né, o tio paterno com diagnóstico de esquizofrenia e a avó materna com diagnóstico de bipolaridade. Eu vou passar esses dois, depois eu vou discutir um pouquinho sobre maconha, que eu achei importante, porque a maconha virou, assim como há um tempo atrás o álcool era uma coisa muito, continua sendo, né, aceita e tranquila, a maconha tem sido assim, né, no consultório, pacientes que vêm com alguma queixa psiquiátrica, e aí lá pelas tantas, pergunta se usa droga e nega, lá pelas tantas vem, não, mas tem uma balinha de maconha que eu comprei lá nos Estados Unidos, que eu uso direto, mas eu sei que não tem problema, porque é liberado, isso que aquilo. Então, eu achei bom botar um pouquinho sobre maconha especificadamente. Próximo aqui. Então, aqui é outra, e aí, assim, são os 2 pacientes da mesma idade, né, um menino e uma menina, e essa menina aqui também usa de maconha, uma estudante de comunicação, que já faz tratamento para desregulação emocional com antidepressivo desde os 16 anos, ela tem crise de ansiedade frequente, a escola já havia sinalizado a necessidade de avaliação do comportamento na desatenção aos 12 anos, que não foi feita, ela vai à consulta acompanhada da mãe, que relata que durante a pandemia ela percebeu piora na desatenção e na organização da menina, né, as aulas estavam online, ela via o que estava acontecendo. E a Ellie, ela relata que, na consulta, que ela faz uso de maconha desde os 13 anos de idade. Então, se a gente for olhar ali, foi logo depois, ela começou o uso de maconha logo depois da escola ter sinalizado que achava que ela precisava fazer alguma avaliação para atenção. E que nos últimos anos, ela vinha usando diariamente. Antes da pandemia, ela já estava usando diariamente o maconha, e aumentou durante a pandemia. Também não vê prejuízo nenhum com o uso de maconha. Ela tem um pai com diagnóstico de transtorno bipolar e uso de cocaína, e a mãe relata ter transtorno de ansiedade. O irmão, com 11 anos, com tratamento para TDAH. Então, tem tratamento irregular, essa menina usava antidepressivo, parava de usar, voltava a usar antidepressivo, parava de usar, desde os 16 anos, há 3 anos. A escola já tinha necessidade, mostrado que precisava fazer uma avaliação aos 12, que a família não seguiu a recomendação da escola. Piora na desatenção e organização durante a pandemia. Uso de maconha desde os 13, com uso diário nos últimos anos, e história familiar positiva, tanto para uso de droga, quanto para transtorno bipolar, quanto para ansiedade, e o irmão mais novo com TDAH. Então, o que a gente vê disso, né? Deixa eu abrir aqui para poder ver a cara de vocês. A gente vê, assim, que a gente tem que ver uma questão, como é que essa questão vai ser abordada de forma científica, né? Que é o que a gente tem que falar na consulta com esses pacientes que não vem prejuízo e acham que realmente, assim, eles têm certeza de que não tem problema nenhum o uso de maconha. Trouxe alguns dados aqui sobre maconha. É a droga, botei um asterisco do lado ilícita, porque agora em muitos lugares não é mais ilícita, né? Mas é uma das drogas mais utilizadas. Pode levar indivíduos vulneráveis a desenvolver quadros psiquiátricos, alterações cognitivas e dependência. A gente viu ali um menino da mesma idade, né? Com mais ou menos a mesma história de uso, que desenvolveu uma psicose. E uma outra menina que provavelmente tinha um diagnóstico anterior ao uso de maconha, né? Intervenções terapêuticas têm uma eficácia modesta, é moderado, né? A intervenção de farmacologia, que é essa questão
também foi abordado anteriormente, né, de, toma medicação e para de fazer todo o resto do tratamento, não funciona. Isso a gente tem evidência que não funciona. A maconha tem o THC que tem os efeitos psicoativos e o CBD que tem os efeitos opostos, né, os dois juntos meio que um anulam o outro. Normalmente o uso é iniciado na adolescência. A metade, isso é uma coisa, se a gente vê o número de pessoas que experimentam maconha hoje em dia, né, que está maior do que era quando esse estudo foi feito em 2010, hoje, com a baixa percepção de risco pela liberação, então, os adolescentes estão experimentando mais, né, mais adolescentes estão experimentando maconha, metade dos adolescentes que usam pelo menos 5 vezes, eles continuam a usar 10 anos depois, né, fazendo estudo, acompanhando durante 10 anos, as pessoas continuam a usar maconha. Tem uma série de alterações, né, médicas, que agora não vem ao caso aqui, e as alterações na nossa parte aqui da saúde mental, né, tem da alteração de memória, alteração de atenção, alteração de função executiva, de controle inibitório de resposta, né, então a impulsividade fica também alterada, tem redução estrutural de hipocampo e amígdala, dá para ver em ressonância a redução, e déficit cognitivo. E a questão dos sintomas psicóticos, né? Que a gente sabe, assim, que pessoas que têm a frequência muito grande e com altas doses, né, muita quantidade e a frequência aumentada, elas podem desenvolver sintomas psicóticos e desencadear uma esquizofrenia, que é a questão ambiental, né? Que a analista estava falando lá atrás, da origem dos transtornos. Os esquizofrênicos, eles normalmente usam mais maconha do que a população em geral, é a droga mais utilizada, fora tabaco e álcool, né, é a droga mais utilizada entre os esquizofrênicos, e em indivíduos vulneráveis, o risco de desenvolver esquizofrenia é 3 vezes maior, tá, para quem usando maconha. Na bipolaridade, 70% dos bipolares relatam o uso ao longo da vida de maconha, 1/3 fecha critério, né, diagnóstico para transtorno por uso de cannabis. A maconha é associada ao aparecimento de mania mais precoce, então, se a gente pegar esse combo, né, a pessoa usa maconha mais cedo, ela tem lá uma história familiar genética de bipolaridade. O uso de maconha pode adiantar o início desse transtorno bipolar, tem mais chance de episódios, tanto maníacos e depressivos, e ciclagem e episódio misto também, que é quando está como se fosse com o pé no freio e no acelerador, a pessoa fica com aquela disforia, né, um estado desconfortável. É comum, tá, o uso ser antes do primeiro episódio maníaco, mas isso não é uma coisa que foi determinada ainda, só é comum. Outra coisa que percebe também é que as pessoas, quem usa maconha tem menos aderência ao tratamento, tem um tratamento mais irregular. Então, com transtorno depressivo, a associação é bidirecional, que foi o que a Analice mostrou antes, né? Um piora o outro, um pode causar o outro e um piora o outro. Eles são mais, quem usa maconha é mais propensa a ter depressão do que quem não usa, e o uso, ele deprime, né? Ele vai afetando o sistema de neurotransmissor e acaba deixando essa pessoa mais vulnerável à depressão. Transtorno de ansiedade, a Analice já falou, né, que é um dos mais utilizados de maconha, tem 5 vezes mais chance de desenvolver algum transtorno, quem faz uso de maconha. Tem muitas pessoas que, mais de 2/3, assim, a maioria das pessoas que fazem uso que tem diagnóstico de transtorno por uso de cannabis, elas fecham um critério. Se a gente investigar na vida, né, pregressa, já tinham transtorno de ansiedade antes. E as adolescentes, que a Analice também falou sobre isso, com transtorno de ansiedade, eles têm 7 vezes mais chance de desenvolver um transtorno por uso de cannabis quando adultos. Então, os adolescentes, as crianças e adolescentes com transtorno de ansiedade social, elas têm um risco muito aumentado de ficar dependente de maconha quando ficarem adultos. E aí a questão do TDAH, né, que é uma coisa assim que a gente... Eu que atendo mais adolescente, né, nossa, todos os dias aparece alguém
Não, eu tenho certeza que eu tenho TDAH, e a gente vai investigar, a história é outra, né? Então, o início, quem tem TDAH e usa maconha tem um início mais precoce, tem um início de uso, de experimentação mais precoce, né? Quem tem TDAH, são pessoas que experimentam mais tudo, né? Porque não tem muita noção de risco, já é do TDAH, essa questão de não ter muita noção de risco, consequência. Então, a maconha, ela piora significativamente os sintomas do TDAH. E assim, e aí o pulo do gato aí é que o tratamento precoce do TDAH, ele reduz o risco de iniciar de iniciar uso e diminui em 85% o risco de desenvolver algum transtorno por substância. Então, o TDAH, ele é um preditor de transtorno por uso de substância, né? E o tratamento dele, logo no início, quando a escola sinaliza ou quando os pais percebem também, ele protege da pessoa virar um dependente químico. Isso foi sobre maconha, né? Assim, eu já trabalho com isso há um tempo, né? Mas estou bem impressionada a quantidade de exposição que você tem hoje na mídia, nos filmes, em tudo, sobre o uso de maconha e álcool na adolescência, sem nem citar o prejuízo, sem nem, assim, como se fosse uma coisa, tá tomando água na cozinha, né? Estou bem impressionada negativamente com isso. Próximo caso aqui, eu trouxe de álcool, que é a outra substância mais usada e que mais passa despercebido, né? Se a pessoa está usando cocaína, dependente de cocaína, a gente percebe assim, pode perceber que tem alguma coisa errada. Muitas vezes álcool e maconha estão dentro do nosso meio que a gente não percebe. Então, eu resolvi trazer esses dois casos. Então, o JP, 21 anos, vem a consulta acompanhado da mãe, porque o clínico que atende a família mandou, né? Indicou. Então, o JP, ele já chega na consulta, já com 21 anos, já tendo se envolvido em diversos acidentes de moto, tendo sofrido já um traumatismo crânioencefálico, um TCE. Ele conta abertamente que ele está sempre alcoolizado nesses episódios de acidente, mas que não vai nem parar de dirigir, nem parar de beber. E a mãe chega na consulta dizendo que ela não tem condições de supervisionar o filho, que ele é maior de idade, né, que ele já é adulto. Esse menino, ele não estuda, não trabalha, ele mora sozinho num apartamento e vive da herança deixada pelo pai. E tem história de suicídio na família do pai. Tá? Então, assim, os highlights aí são que a idade, né, diversos acidentes, então tem prejuízo, claro, total falta de crítica, isso que não vai parar de beber ou dirigir, e a mãe nesse papel de se sentindo incapacitada de ajudar, né, não tem como controlar o filho, e história de suicídio na família do pai, história importante. E o outro caso é um senhor de 47 anos, né, que está sem emprego e veio encaminhado por um cardiologista. Teve uma série fez ablação, teve arritmia, várias coisas que são consequências também do uso de álcool, e por isso que veio, porque o cardiologista falou, você precisa fazer um tratamento por uso de álcool. E como a Annalise estava falando, quando o médico que acompanha a pessoa já há mais tempo fala, tem um peso muito grande na busca do tratamento, né? Então, ele faz uso de álcool desde o início da adolescência, já fez inúmeras tentativas de se manter abstinente sem sucesso. Ele já apresenta sintomas de abstinência, né? Ele apresenta tremor ao acordar, que melhora quando ele bebe vodka no suco de laranja de café da manhã. E nos últimos 2 anos, separou, perdeu emprego num banco, ele era uma pessoa muito bem-sucedida. Os filhos estão se afastando, porque estão se recusando a ver o pai nesse estado que está. Mas esse paciente com 47 anos, ele está disposto a fazer o que for necessário para recuperar a vida dele. Né? Tem na vida a história familiar de alcoolismo e depressão. E aí, o que eu achei bacana de esses 2 casos é que a gente consegue ver, assim, com 20 anos, né, e o lá para frente, com 47, que é a história mais ou menos parecida, e o tempo de sofrimento, né, da pessoa com 20 anos já tendo prejuízo até os 47, tendo prejuízo sem tratamento. Quanto de perda tem sem ninguém nem
perceber ou fazer o tratamento adequado. Então, o que a gente tem que fazer na prática, né? A gente tem que saber a história pregressa, entender como que era antes de começar a usar droga, né, o álcool, como é que foi a história do desenvolvimento, como é que era o temperamento na infância, como é que é o temperamento da família, como é que tem história familiar. E aí, quando perguntar a história familiar, que é isso que é o bacana, assim, né, que quando se tem terapeuta familiar no caso, já vem pronto isso que é o trabalho de vocês, do beabá do dia a dia, né, de entender a história familiar. A gente, na consulta, é muito difícil, a pessoa procura o médico e eu perguntando, é difícil de sair coisa, muitas vezes sai lá no final da consulta alguma coisa, porque a pessoa não entende nem a importância da história familiar para a consulta médica, né? Tem que explicar, olha, como se eu estivesse fazendo uma triagem genética, né, para saber o que aconteceu, o que tem, o que não tem na família. Então, essa é o que a gente consegue fazer hoje em dia de diferente, né? Entender a história de antes do uso de droga, para ver se já vinha com uma história de depressão, o temperamento e a história da família, para entender se vai mudar, o que a gente tem que dar prioridade ali na abordagem da família e no tratamento. E as questões para reflexão são as seguintes: quem são essas pessoas vulneráveis, né? Porque a gente, quando está estudando psiquiatria, dependência química, o tempo inteiro fala, porque as pessoas que são vulneráveis não podem usar maconha, as pessoas que são vulneráveis não podem beber. Tem uma frase que é muito dita, né? Ninguém deveria beber, mas tem gente que não pode. Então, são os vulneráveis, né? Como a gente identifica quem são os vulneráveis? Sobre o uso controlado, que é o que mais chega, quando a pessoa chega espontaneamente, né, no consultório, mais chega isso, a pessoa quer controlar o uso de droga, né? E aí a diferença aqui é que, para quem tem algum transtorno psiquiátrico identificado, a gente não consegue, o uso controlado seria redução de danos, né? O uso controlado não é recomendado, né? O recomendado é sempre, a gente, claro, trabalha para que vá diminuindo, mas com um foco em abstinência, em função da piora dos dois transtornos. E essa questão que eu sempre fico me perguntando, né? Como que a gente trabalha na prevenção? Porque a gente viu ali que tem a criança, né, dos casos desde os 12 anos já com sinalização de alguma coisa está acontecendo, até lá 50 anos, como que a gente vai prevenir dessa pessoa de 12 anos não virar aquela pessoa de 50, né? E é isso, e eu dei uma resumida para a gente poder também ter um tempo para conversar. Temos aqui uma pergunta do Marcelo, que quer fazer para você, e da Zeneide, mas eu acho que a gente vai poder ficar com essas duas perguntas, porque, infelizmente, já são 11h59. Então, Marcelo e Zeneida, e depois a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. A gente vai ficar cheio de perguntas para te fazer, e aí você vai ter que voltar. Esse é o problema. Essa é a comorbidade. Muito obrigado, Juliana, Luísa. Obrigado a todo mundo pelo evento, né? Juliana, assim, acho que essa última parte, para mim, é o que sempre me chama a atenção, e acho que é uma discussão ética e sempre muito, muito delicada para a gente no nosso tempo, né? Como que a gente discute redução de danos e prevenção no uso de substâncias, independente se há ou não comorbidade com questões de transtornos mentais, porque é uma discussão ética, moral e até mesmo de saúde pública, né? De poder pensar como que a gente discute a questão do uso, o abuso e consumo de substâncias lícitas ou ilícitas. E, para mim, é sempre um dilema. Eu acho que essa bola que você levantou aí, para a gente poder pensar, mesmo que a pessoa tenha algum transtorno, né? Como que ela consegue se responsabilizar, lidar com determinada substância ao longo da sua vida, independente da idade, né? Ou percebendo a partir dos 12 anos, ou seja lá os 50, como que a substância interfere na sua vida diária, nas suas relações, no comprometimento da sua vida, até mesmo para poder decidir sobre a abstinência, né? E para a gente não se pautar sempre por uma política abstinente, mas por um uso, talvez, né, preventivo, um consumo consciente, pensar nessa ideia de controle. Acho que esse é sempre um desafio para mim, poder fazer essa discussão. Eu não sei se para todo mundo, mas
Não sei se a gente podia falar um pouco mais disso, não sei se para todo mundo, mas para mim é sempre um tema que me custa muito caro poder falar sobre. Não tem resposta também, mas me chama muita atenção você poder falar disso. Te agradeço poder falar desse modo, sem uma resposta já fechada também, mas queria abrir um pouquinho mais para esse debate. Obrigado. É difícil mesmo, assim, a gente discute bastante isso. Eu vi que a Priscila está aqui também, que trabalha comigo, e também tem uma filha na mesma turma que a minha filha, então a gente discute isso bastante, que é muito, assim, a informação, o que eu penso hoje, né, que esses pensamentos também vão mudando, a gente tem que também poder sempre reavaliar o que está acontecendo, que tem de evidência científica. Informação é o que a gente precisa, assim, a pessoa poder ter acesso, a gente poder dar a informação correta, baseada em evidência, do que se sabe hoje em dia sobre o uso de álcool, sobre o uso de qualquer tipo de droga, o que é uma dependência, desde pequeno, claro, na linguagem de criança, né, mas a gente vai ter que fazer e colocar isso, assim, desde as famílias com criança pequena, para entender o porquê que criança, porque tem família, a gente esses dias ouviu assim, mas como é que eu vou falar pro meu filho com menos de 18 anos que ele não pode beber? Eu falei, gente, primeiro crime, número 1, né? É uma coisa fácil de responder isso, como que uma pessoa vai falar pro filho, não, você não pode beber? É crime. E aí tem as questões de ciência, informação, acho que tem que dar informação, as pessoas terem informação, acesso à informação baseada em evidência e entender o que pode acontecer, que é uma coisa que não é tão óbvio, como eu estava falando no início, né? A gente na faculdade atende milhares de pacientes com cirrose, e eu nunca tinha feito uma abordagem durante a faculdade sobre o transtorno por uso de álcool ou de substância de uma maneira, assim, integrada, orientada, tipo, olha, você tem um problema no seu fígado, você não pode mais beber, tchau. É isso que se faz. Então, não é isso, tem que dar informação, porque é difícil a pessoa parar de usar uma substância que é tão, ou diminuir, mesmo diminuir, né, tão legalmente aceita e socialmente aceita e está no meio de todos nós. São questões, acho que, de discutir com informação. Realmente não acho uma questão fechada, não. Por isso que eu gosto tanto de prevenção em infância e adolescência, porque a gente consegue mudar o curso antes de estar acontecendo tudo. Zeneide, sua pergunta para a gente encerrar. Então, primeiro, assim, eu vou fazer a mesma pergunta que eu ia fazer para a Analice, e eu quero, Juliana, que quando você encontrar com ela, você coloque para ela o meu apreço, que é mútuo, entendeu? Eu senti, assim, ela tão carinhosa comigo, e com você também, um apreço sem par, né? E a pergunta diz respeito a todas nós, que é assim, o que nós, como terapeutas de família, precisamos fazer para compor mais com a psiquiatria? Porque, às vezes, a linguagem é muito díspare, ou o conhecimento. O que a gente, como terapeuta de família, como essa associação, né, que tem 28 anos, a gente pode fazer para estimular essa composição, psiquiatras e terapeutas de família? Eu sou suspeita, né, porque a Zeneide sabe também, minha mãe é psiquiatra e terapeuta de família, então eu sou suspeita desde criança dessa abordagem, mas quando a gente trabalha, eu falando agora com psiquiatra, assim, quando a gente trabalha com um terapeuta de família e vê como é uma mudança, como tem mudança, né, importante e significativa e rápida, né, pensando em doença crônica, né, não tem como desver, né, então, assim, eu acho que fazer essas discussões, trazendo, de repente, caso clínico, trazer pessoas que trabalham muito em conjunto com psiquiatria, né, com casos graves de psiquiatria, para poder discutir, eu acho que isso é fundamental, assim, a gente não tem, as pessoas não sabem, de volta e meia, algum médico fala comigo, nossa, atendi um paciente com a Raquel, falam sempre da Raquel, né? É outra coisa, né? Quando a pessoa tem uma visão da família, a família mudou e tal, é muito mais fácil, a Analice falou antes, né, que facilita o nosso trabalho de médico. Então, é isso, a gente poder mostrar isso para as pessoas, né? Tanto para os terapeutas, mas principalmente para os médicos, que eu acho que é quem mais tem dificuldade de trabalhar com o terapeuta. Minha crítica à minha própria classe, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, acho que esse trabalho de vocês é fundamental de
a gente poder trocar mais e entender, né, as visões, poder somar essas visões. Juliana, eu quero te agradecer muito. Tem perguntas ainda, mas infelizmente já são 12h06. Quero te agradecer muito a sua presença, a presença da Annalise também. Leve mais uma vez o nosso carinho para ela. Sua palestra foi maravilhosa, foi brilhante. Acho que você trouxe questões para pensar muito importantes e fundamentais, principalmente no que a gente vive na crise pós-pandêmica, onde os jovens, principalmente os adolescentes, foi o setor mais atingido. Até que a TF está pensando em preparar um simpósio em agosto, falando sobre o tema da adolescência, justamente por conta da grande preocupação, né, que a gente está vendo no consultório, estamos vendo nas escolas. Então, assim, a sua palestra sobre a importância de não se minimizar os efeitos da maconha, não se minimizar os efeitos do álcool, é fundamental, né, no momento que a cultura está defendendo com todas as suas forças que isso não que é besteira, que isso não tem problema nenhum. Então, quero te agradecer muito, muito a sua presença, como também da Annalise, e assim, ficou com um gostinho de quero mais. Me perdoe as pessoas que eu não pude fazer as perguntas, eu fico nesse lugar super egóico, meio desagradável, mas, enfim, faz parte também do processo, tem que fazer a coisa acontecer dessa maneira, e agradeço a presença de todos, e vamos continuar a ter esses encontros especiais, quando a gente sai, sem dúvida nenhuma, extremamente nutridos para a nossa prática cotidiana. Muito obrigada pelo convite, adorei. Queria dar uma palavrinha. Quer dizer, nós tivemos 60 pessoas hoje aqui, então foi muito bem-vinda essa palestra. Como a Ana Luísa falou, nós vamos fazer um evento sobre adolescência, né, porque uma faixa etária que foi muito afetada pela pandemia, e fica aqui a porta da ATF aberta para essas novas trocas. Eu estava falando, acho que a Zeneide fez uma pergunta, eu acho que nós, terapeutas de família, precisamos estar em congressos de psiquiatria para poder divulgar, para poder falar do nosso trabalho, que a importância do nosso trabalho como coadjuvante no tratamento de qualquer doença mental. Qualquer. Ana Luz, eu queria dar uma sugestão de um tema que eu acho que passou aqui muito, é a questão do diagnóstico. Acho importantíssimo a gente trabalhar um tema sobre o diagnóstico e a maneira como as pessoas hoje se agarram ao diagnóstico para fugir da responsabilidade pelos seus atos. E como que muitas vezes o lado psiquiátrico, como foi tocado aqui, sustenta a pessoa naquele diagnóstico e ela pensa que só a medicação é suficiente realmente para resolver o conflito dela. Sem dúvida nenhuma, acho que o que está claro é a necessidade de continuarmos falando sobre o tema, né, Ana Luísa, Vera? Mais uma vez, obrigada em nome da ATF, a todos vocês que compareceram. Um beijo bem grande. Um beijo grande. Obrigada, gente. Boa semana.